Quando você vai à igreja e você pede a graça de Deus, que graça é essa que você pede? É uma graça específica? Você sabe realmente o que é pedir uma graça a Deus? Que graça é essa que Deus tanto concede a nós e constantemente derrama sobre nós? Todo mundo tem acesso a essa graça? Será que essa graça que você está pedindo é a mesma graça que Deus quer te dar? Essa graça nós precisamos aprender a saber o que ela é para poder pedir de forma consciente. Olá, eu sou Carlos A. Júnior, seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração. Aqui a viagem é curta, mas ela vai te levar para um lugar distante. Roda a vinheta. Antes de começarmos nosso vídeo, eu quero te convidar a deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, compartilha esse canal com outras pessoas. Nós chegamos a mais de 100 inscritos, parece pouco em compensação a outros canais, mas se eu pensar que eu falo para 100 pessoas toda semana, isso já é bastante coisa. Mas eu quero falar para mais pessoas e faça esse conteúdo então chegar a outras pessoas que você sabe que precisa desse conteúdo, que seria interessante, seria importante, seria útil para essas pessoas. Eu espero que o meu conteúdo, que eu tenho feito aqui, tenha sido útil para a sua vida, esteja sendo útil para a sua vida e que ele possa ser útil também para a vida de outras pessoas. Tenho estudado, rezado, buscado cada vez mais me informar naquilo que eu tenho falado aqui, né? Mas principalmente, só o meu serviço não é suficiente. Então, eu preciso da ajuda de vocês, da cooperação de vocês, para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui, né? E compartilha também, principalmente esse vídeo. Fala assim, olha, esse amigo meu, essa pessoa aqui tá fazendo esse vídeo, tá fazendo esses vídeos aqui. Então, dá essa força para ele, curte lá, segue ele também, né? Se inscreve no canal dele, para que a palavra de Deus possa alcançar essas pessoas também e outras pessoas. Deus abençoe. Antes de começarmos o nosso conteúdo, eu quero deixar uma pequena analogia aqui para nós destrincharmos ela durante o vídeo. E aí nós vamos dar a analogia, depois nós falaremos o conteúdo, depois nós destrincharemos essa analogia. E você vai ver que vai fazer um pouco de sentido também, né? Porque analogias elas são feitas para isso, né? Para fazer pelo menos um pouco de sentido daquilo. Ela não representa o todo, mas ela representa parte daquilo. Nós temos então nosso coração. Todo mundo tem coração e imagina só que esse coração ele para de repente, né? Ou seja, é decretada a morte, né? Porque só uma pessoa, ela só é decretada a morte quando o coração dela para de pulsar. Mas aí vem uma pessoa naquele coração morto e com poder divino, sobrenatural, dá a essa pessoa um novo coração. E essa pessoa que estava morta, ela revive por um novo coração funcional, que funciona, ativo e que reanima todo o corpo, né? Ou nós podemos também pensar em uma pessoa que teve uma parada cardíaca e ela teve que ter um coração transplantado, ter o seu coração transplantado. Depois de ter o coração transplantado, o médico chega para essa pessoa e diz o seguinte: olha, agora você precisa cuidar desse coração, porque o outro coração ele parou justamente porque você não se exercitou. E esse exercício você precisa fazer caminhadas, fazer exercícios físicos, se alimentar bem também, e tudo isso vai ajudar a você ter um coração saudável, esse novo coração, um coração saudável. Como nós falamos, hoje nós vamos falar sobre a graça, sobre essa graça divina em nós. O que é essa graça que realmente a gente pede, o que é essa graça que realmente a gente fala nas nossas orações. Derrama sua graça sobre nós, tua graça me basta, e tudo mais aquilo que nós falamos na oração, mas que às vezes a gente não sabe o que é graça. Graça é esse auxílio de Deus em nós, e ele pode ser se manifestado de duas formas. Ele se manifesta primeiramente ao homem, ou seja, ele é esse alcance de Deus no homem, esse auxílio de Deus no homem, para que o homem conheça a verdade. Porque sem o Espírito Santo, o homem é impossível conhecer a verdade. Então toda pessoa que conhece a verdade a partir de uma revelação de Deus. Então tudo aquilo que você sabe, mesmo que seja verdade, foi graças a Deus que
controla todas as coisas e é a verdade que se manifestou, se revelou a você. Não somente aquilo que é Deus, daquilo que nós sabemos do que é Deus, mas também de todas as coisas. Deus está em toda a verdade manifestada. O Espírito Santo é quem revela todas as coisas. Então, quando uma pessoa diz a verdade, ela diz também guiada pelo Espírito Santo. Isso pode parecer pouco, mas é o Espírito Santo ele agindo em todas as áreas da nossa vida. Quando uma pessoa pergunta para você algo e você responde sim, sendo a resposta sim, é o Espírito Santo ali falando em você. Parece pouco, porque a gente às vezes espera que o Espírito Santo venha em casos extraordinários, mas não. O Espírito Santo ele age nas nossas vidas nesses casos ordinários também, nesses casos do dia a dia. Então, toda a verdade é manifestada e revelada pelo Espírito Santo. Essa graça, então, é esse auxílio de Deus que purifica o coração do homem da mentira. Essa mentira que é o pecado. Então, nós temos a graça, que é a verdade, a revelação da verdade, e o pecado, que é a ocultação da verdade. Nós sabemos que o pecado nada mais é do que essa mentira que ou Satanás, ou o mundo, ou nós mesmos contamos para nós mesmos. A nossa concupiscência conta para nós mesmos. Nós dizemos, isso aqui é o melhor caminho, mas na verdade nós sabemos que não é. Nós sabemos no fundo que o pecado é essa mentira que nós contamos para nos afastar de Deus. Então, além da graça revelar ao homem a verdade, ele manifesta no homem a verdade, ou seja, todo homem só fala a verdade, todo homem só conhece a verdade através da graça, através da presença do Espírito Santo que habita em nós. Essa presença que é salvífica, ou seja, essa presença que tem a intenção de apenas nos salvar, né? Ou seja, tudo que o Espírito Santo faz em nós, por mais que ele faça várias coisas em nós, tudo isso que ele faz em nós é para a nossa salvação. É para que nós possamos ser santificados. Tudo que Jesus fez é para a nossa salvação. Tudo que o Pai fez é para a nossa remissão, para a nossa salvação. Aquilo que nós aprendemos nas aulas anteriores, a salvação do pecado. Nós aprendemos do pecado, aprendemos da remissão, aprendemos dessa salvação de Jesus em nossas vidas, e é essa graça de Deus que empurra o homem para a salvação. Então nós temos duas graças, a graça atual e a graça habitual. Graça atual, também chamada de graça carismática, essa graça atuante em nós, ela é aquela graça que empurra, ou seja, é uma atitude, é algum ato que Deus realiza em nós para que nós possamos nos tocar, seja ele o batismo, seja ele a confissão, seja ele esse impulso do homem a se permitir o perdão, a confessar o seu pecado, né? Ou perceber aquilo, mas também seja o homem que ele sabe que precisa da oração, sabe que precisa de exercícios espirituais. E aí nós lembramos da nossa analogia lá, né? Aquele transplante, ou uma pessoa que talvez sofra uma parada cardíaca, que ela tem o auxílio do desfibrilador ali, né? Ou também uma pessoa que faz exercícios físicos. Todos esses atos, essa graça atual, que atua o homem, que empurra o homem sem a sua força. Não é a força do homem, é a força de Deus empurrando o homem, porque sem essa força ele não conseguiria ir para frente. Então a graça atual é essa intervenção divina, tanto na conversão, seja no batismo, ou seja na confissão, né, nos sacramentos do batismo e no sacramento da confissão, ou essa intervenção nas obras salvíficas, nas obras de santificação do homem, né? Ou seja, quando o homem ele impulsiona-se a amar, quando o homem se impulsiona-se a fazer caridade, né, ele começa a praticar alguma coisa que ele não praticava. Por exemplo, a pessoa que acordava e não rezava, mas de repente o Espírito Santo fala para ela, olha, vai ali e reza, acorda um pouco mais cedo e reza. Ou seja, essa pessoa está recebendo a graça atual nela, para que ela possa, e aí ela pode deixar a graça passar, né? Por isso nós falamos, eu não vou deixar a graça passar, justamente é por isso, né? Quando nós falamos dessa graça que atua em nós, mas que nós podemos deixar passar. É um conselho do Espírito Santo. O Espírito Santo sopra sobre nós e diz, faça isso, faça aquilo. E aí a gente tem a opção de aceitar ou não. É o nosso livre-arbítrio, a gente aceita ou não. Se a gente segue o caminho, a gente prossegue nesse caminho espiritual. Se a gente recua, o Espírito Santo respeita, Deus respeita a nossa decisão, mas ele continua ali a nos amar, continua ali a nos impulsionar, continua ali a nos derramar a graça sobre nós. Assim como nós temos essa graça atual, eu falei também, nós temos a graça habitual,
que é essa graça santificante. A graça santificante é essa graça que mantém o homem dentro da graça, que mantém o homem dentro da vontade de Deus, dentro da presença de Deus. Não é que a presença de Deus está no homem, agora não é somente a presença de Deus empurrando o homem, mas é a presença de Deus envolvendo o homem. Essa graça, essa presença de Deus que envolve o homem. Então é como se a pessoa dissesse o seguinte, né? A graça atual é aquela graça que empurra, que coloca o homem, que abre a porta. É uma porta que se abre para que o homem, para que a alma entre na casa. E a graça habitual, ou seja, essa graça do hábito, essa graça de habitação, essa graça santificante, é a graça que mantém o homem lá dentro. Ou seja, o homem ele se esforça, ou a alma ela se esforça nos exercícios espirituais, nas coisas boas, nas coisas celestes, nas coisas santificantes, para permanecer. Ou seja, ele não peca, ele procura fazer atos de caridade, atos de bondade, e assim por diante. Várias atitudes que nós vamos ter procurando as virtudes para que nós possamos permanecer nessa casa, né? Habitar nessa casa. Aí hábito, nós lembramos ali de graça habitual. Então, quando na missa o padre falar, a graça habitual age em nós, a graça atual age em nós, a gente sabe a diferença de graça atual e graça habitual. Essa graça atual, ela pode agir em todas as pessoas. Todas as pessoas, até aquela pessoa mais pecadora do mundo, aquela pessoa que está totalmente longe da vontade de Deus, nas suas atitudes, na sua decisão, ela ainda assim recebe a graça de Deus. Mas como ela está tão enraizada na mentira do pecado ali, ela ainda tem dificuldades de dizer, de se decidir pela graça de Deus, pela vontade de Deus. Mas Deus continua se manifestando até nos piores pecadores, até a sua morte. Até a sua morte. Passou da morte ali, a pessoa foi condenada ao inferno. Nós falaremos do inferno mais pra frente, né? Nós falaremos dele. E aí, quando a pessoa vai para o inferno, aí a graça já não existe mais para aquela pessoa. Ou seja, o inferno nada mais é do que essa ausência da graça de Deus. Então, enquanto nós estamos vivos, a graça de Deus permanece em nós, por mais pecador que nós sejamos, mas quando essa pessoa, ela busca a santidade, ela se encontra com a graça atual, e aí ela vai ao encontro, recebe a graça atual de braços abertos, e aí ela entra na graça habitual. Quando ela entra na graça habitual, aí essa pessoa, ela continua se manifestando ali, aquela pessoa que vai desejando sempre a santidade, constantemente desejando a santidade. Quando essa pessoa vai desejando a santidade, aí aquelas pessoas que vivem conforme a vontade de Deus na sua vida, no seu progresso espiritual, essas pessoas, para elas é definido a graça habitual, ou essa graça santificante, a graça dos santos, né? Então, para os pecadores, a graça atual. Para os santos, tanto a graça atual quanto a graça habitual, ok? O Catecismo da Igreja Católica, ele resume bem o que é graça atual e graça habitual da seguinte forma: a graça santificante é um dom habitual, uma disposição estável e sobrenatural que aperfeiçoa a alma, mesmo para a tornar capaz de viver com Deus e de agir por seu amor. Devemos distinguir a graça habitual, que é essa disposição permanente para viver e agir segundo o apelo divino, e as graças atuais, que designam as intervenções divinas, quer na origem da conversão, quer no decurso da obra de santificação. Então, o Catecismo, nesse parágrafo 2000, ele diz o seguinte, né? Que existe essa distinção da graça atual para a graça habitual. A graça atual é essa graça que empurra o homem, que leva o homem, essa intervenção. São intervenções de Deus. Intervenções de Deus na nossa vida, mas como conselhos, né? Como conselhos de amor, dizendo, não vá por esse lado, vá por este caminho aqui, vá para isso. E a graça habitual é essa graça que envolve plenamente como filho de Deus, que nos assemelha a filho de Deus. Não somente aquele que ouve falar, mas aquele que vê o Senhor, né? Não somente aquele que ouve falar e ouve o chamado, mas também aquele que, além de ouvir o chamado, experimenta a vida de Deus, experimenta a ação de Deus, a vida da graça na sua vida. E aí, para nós finalizarmos, nós temos também que lembrar que a graça atual, ela age de 3 maneiras para recuperar, aumentar e ganhar a graça em nós. Ou seja, ou ela recupera, ou ela aumenta,
ou ela ganha a graça em nós, para nós, nas nossas vidas, né? Ela se manifesta, a graça se manifesta em nós por esses 3 caminhos. E aí nós lembramos daquela analogia, nós podemos lembrar, por exemplo, desse recuperar sendo o desfibrilador. Um coração que está batendo mal, que está batendo de uma forma má, aí aquele desfibrilador, ele pulsa o coração e ele volta a bater de uma forma normal, né? Também tem aquele que aumenta, ou seja, aquele que faz exercícios físicos ou que se alimenta bem, né? E aí nós temos vários alimentos, né? Além dos exercícios espirituais, da oração do terço, da oração do rosário, também da participação da Santa Missa, da participação da Eucaristia, da participação de outros sacramentos, da comunhão com o próximo, do crescimento, do estudo do catecismo, da palavra de Deus. Aí nós vamos também aumentando em nós essa fé, essa presença, essa graça de Deus em nós. E também esse transplante, ou seja, essa confissão. Quando a pessoa peca, ela sai, ela se afasta da graça, ela se separa da graça pela sua vontade. Lembra lá da nossa aula sobre a vontade, sobre a alma? E aí, pela vontade, ela peca e ela deseja não querer mais estar nessa graça. Por isso, não podemos falar que o inferno é uma invenção de Deus. Porque o inferno nada mais é do que essa liberdade que Deus dá à alma que decidiu viver eternamente sem Ele. E o pecado é isso. Nós decidimos viver pelo pecado e no pecado. Mas quando nós nos confessamos, nós desejamos viver eternamente em Deus. E aí eu tenho uma frase que eu postei no meu Instagram esses dias. Se morrermos vivos, viveremos eternamente. Se morrermos mortos, morreremos eternamente. Ou seja, essa morte da carne, ela não é nada perto da morte da alma. Então, todos nós sabemos que vamos morrer. Mas aquele que decide morrer vivo, aquele que decide morrer na presença de Deus, ele viverá eternamente. E eu quero te fazer esse convite. Vamos viver eternamente com Deus. Eu já te convido então a se inscrever no canal, deixa o seu like mais uma vez. Agora, se você não deixou o seu like ainda, se ainda não for suficiente, talvez esse conteúdo, se agora você, depois de ver o conteúdo, vai falar, agora vale a pena, então tá, agora eu aceito o seu like agora, compartilha esse vídeo ao final do vídeo, compartilhe com outras pessoas, você faz assim, ó, você copia o link aqui em cima, né, e compartilha esse vídeo no Instagram ou no WhatsApp para alguém, para outras pessoas. Fala assim, olha gente, esse conteúdo que eu achei interessante, legal, eu nunca tinha ouvido falar, talvez você nunca ouviu falar também. E aí, faça que outras pessoas recebam o meu conteúdo para que nós possamos crescer, Isso aqui eu não faço para ganhar dinheiro, para ganhar view, para isso ou para aquilo, mas eu faço porque é uma missão que Deus me deu, é uma missão que Deus me chamou, e eu tenho aceitado essa missão na minha vida, né, com muitos percalços, com muitas dificuldades, com muitas quedas, mas eu ainda tenho aceitado essa missão na minha vida, né, e espero que você aceite também a missão que eu tenho sido para você, para as nossas vidas. Deus abençoe a todos. Fiquemos selados então nessa proteção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a todos.